Olá a todos. Nesse vídeo eu vou apresentar brevemente os resultados do projeto Evolução Tectono-Estratigráfica do Holacógeno de Pirapora, na zona de interação entre o Orógeno Araçuaí e o Cráton São Francisco. Esse projeto foi financiado pela FAPEMIG através do Edital Universal de 2016 e foi executado pelo Laboratório de Estudos Tectônicos aqui da UFVJM, em Diamantina, entre os anos de 2016 e 2022. Eu sou o Matheus, fui coordenador desse projeto, e o projeto foi executado em parceria com diversos outros professores e pesquisadores da UFVJM e de outras instituições de pesquisa, e contou com a participação de vários estudantes de pós-graduação e graduação. Bem, o objetivo desse projeto foi compreender a história de preenchimento e inversão tectônica do Holacógeno de Pirapora, que é uma bacia sedimentar bem antiga, que está presente aqui na porção central de Minas Gerais, e que é muito pouco conhecida, principalmente pelo fato de estar quase completamente recoberta por rochas mais novas. A gente tem muito pouca informação sobre essa bacia, mas ela hospeda indícios de recursos minerais importantes, portanto, compreendê-la é algo muito importante para a gente. Bem, a metodologia utilizada no projeto partiu de trabalhos de campo e descrição de testemunhos de sondagem. A gente usou petrografia, né, para poder investigar as rochas ao microscópio, e também fizemos análises de geoquímica isotópica e elementar. Bom, alguns dados de produção. Nosso projeto teve seus resultados apresentados em 4 artigos científicos. Um deles já está publicado, um está submetido e 2 estão em preparação. 2 resumos foram publicados em anais de eventos, né, eventos nacionais em que os resultados do projeto foram apresentados, e o projeto apoiou a realização de uma dissertação de mestrado, um projeto de iniciação científica e um trabalho de conclusão de curso, todos aqui na UFVJM. O projeto também colaborou com a melhoria da infraestrutura do Laboratório de Estudos Tectônicos. Bem, uma síntese dos resultados obtidos. Como eu disse, o Holacógeno de Pirapora é uma bacia pouco conhecida, que ocorre aqui na porção central de Minas Gerais, e ela ocorre como uma calha profunda, como vocês conseguem ver nessa imagem aqui. Essa imagem é uma seção sísmica, é um método geofísico que nos permite enxergar a estruturação das rochas no interior do planeta, né? Então, esta é uma imagem do subsolo, e vocês conseguem ver aqui uma calha profunda na qual estão depositadas rochas sedimentares. A gente consegue ver aqui pelo menos 4 conjuntos principais de rocha, e nosso objetivo foi tentar conhecer a maior parte desses conjuntos. A gente está falando aí de rochas formadas entre o Estateriano e o Ediacarano. O Estateriano é um período do tempo geológico que está lá há 1,7 bilhões de anos atrás, né? E o Ediacarano a gente está falando aí de 550 milhões de anos atrás. Portanto, estou falando de rochas bastante antigas, né? Bem, para poder acessar esse conjunto de rochas, a gente teve acesso a um testemunho de sondagem, né? Um furo feito no subsolo, trazendo para cima cilindros de rocha, né? Que nos permitem, portanto, compreender as rochas que estão ali presentes. A gente teve acesso a um furo de sondagem que foi executado pela empresa Petra Energia, no contexto da pesquisa de óleo e gás aqui no território mineiro. A gente trabalhou com 80 metros de seção, né, e conseguiu amostrar aí 3 dessas 4 sequências de preenchimento da bacia. As rochas que a gente trabalhou, né, essas 3 sequências que a gente conseguiu acessar, elas contêm rochas aí do final do Mesoproterozoico ao final do Neoproterozoico. Essas rochas foram depositadas nessa bacia com grandes hiatos de sedimentação entre elas. Bem, a partir dos testemunhos de sondagem, a gente conseguiu, primeiro, compreender o empilhamento geral dessas rochas. A gente conseguiu caracterizar cada sequência dessas, então a gente conseguiu caracterizar muito bem a sequência espinhaço superior, a sequência Macaúbas, a sequência Bambuí, e cada uma dessas sequências foi investigada do ponto de vista petrográfico em detalhe. Bem, a gente fez também uma investigação quimioestratigráfica, trabalhamos aí principalmente com isótopos de carbono e oxigênio, que nos permitiram avaliar como se deu a evolução da química da água do mar durante a deposição dessas sequências
e correlacionar esses padrões observados aí com a evolução climática do planeta Terra. Fizemos também uma investigação a partir da petrografia dos processos pós-deposicionais que acometeram essas rochas, né? Então a gente conseguiu descrever a história diagenética de cada uma das sequências que a gente descreveu. E uma coisa interessante é, nessa imagem vocês conseguem ver aqui, ó, isso aqui é uma fotomicrografia, portanto uma rocha vista ao microscópio, e na porosidade residual que essa rocha tem, a gente vê restos de matéria orgânica do que um dia deve ter sido petróleo. Né? Não é mais petróleo, é o que a gente chama de óleo morto, né? Mas isso aqui nos mostra que essa bacia teve sim um potencial para a geração de hidrocarbonetos. Outra coisa que a gente conseguiu caracterizar foram mineralizações de chumbo e zinco. Né? São só pequenas ocorrências, nada muito significativo, mas que já nos dão um indício importante, né, da existência dessas mineralizações. A gente está vendo aí na tela um calcário com grãos disseminados de esfalerita e galena, que são minerais que contêm zinco e chumbo, respectivamente. O projeto também apoiou a realização de estudos geocronológicos, né, a datação urânio e chumbo de zircões detríticos, que nos permitiram discutir padrões de proveniência sedimentar e ajudaram a refinar o nosso entendimento sobre a idade das unidades que a gente estava trabalhando. A integração dos nossos dados, né, com aqueles existentes na literatura permitiu que a gente compreendesse o controle estrutural do preenchimento do holocausto de Pirapora e que a gente colocasse essa história de preenchimento no contexto mais geral da evolução do paleocontinente São Francisco-Congo. Por fim, a gente abordou também a inversão do holocausto, né, a deformação de parte dessas rochas no contexto da formação do orógeno Araçuaí. A gente fez isso tanto através de análises de campo quanto de modelagem física analógica, né, em que a gente buscou recriar em laboratório as situações estruturais que a gente observa na natureza e a gente conseguiu simular alguns dos padrões observados com sucesso. Bom, como conclusões, a gente pode dizer que, com certeza, o projeto contribuiu para ampliar o conhecimento geológico sobre o holocausto de Pirapora, que é uma bacia muito importante do território mineiro e que ainda é muito pouco conhecida. Essa bacia, como a gente viu, registra mais de 1 bilhão de anos de história geológica, que está aí registrado em um rico acervo geológico, que hospeda, inclusive, indícios de importantes recursos minerais. Né? Muito obrigado.